palavra assédio ela é utilizada como esse tipo de abordagem não desejada. Sim. Mas para a lei, a palavra assédio ela tem conotação diferente. Então, ela tem uma conotação diferente. Uhum. É importante a gente diferenciar importunação, assédio sexual e assédio moral. Opa, tá? vou aprender hoje. Tem uma palavrinha diferente aí. Tanto a importunação sexual quanto o assédio sexual são crimes tipificados no nosso Código Penal. O assédio moral ainda não, mas já há projeto de lei nesse sentido. Está no Senado tramitando, na Câmara de Constituição de Justiça e Cidadania, desde dezembro de 2023. Mas o projeto de lei é de 2019. Então, a tramitação ela é um pouco demorada mesmo, mas a gente está avançando. Sim. Então, vamos lá. O que seria a importunação? Vou dar um exemplo para vocês de festas de rua. Nas festas de rua, quando uma pessoa aborda a outra de forma inapropriada, dá um beijo roubado, um puxão de cabelo, passa a mão em alguma parte do corpo, isso é importunação sexual, tipificada pelo Código Penal e com uma pena relativamente considerável, de 1 a 5 anos de prisão. Tipo, o casal tá numa festa ali na rua, aí vem uma outra pessoa e passa a mão na parte de baixo da mulher, por exemplo. Exatamente, é considerada importunação. Então, um grupinho de meninas ou de meninos também, porque o tipo penal, ele não é destinado só à mulher. Então, o homem também pode sofrer importunação sexual. E hoje em dia eles sofrem também. Também sofrem. E um carnaval de rua, por exemplo, aí alguém vai dar um beijo que a pessoa não aceitou, não consentiu. Importunação sexual, né? O puxão de cabelo, como eu disse, o passar a mão. Então, isso é importunação. As pessoas, às vezes, usam como assédio, mas não é. O assédio, gente, ele está tipificado em lei como aquela conduta de abordagem com cunho sexual, objetivando um favorecimento sexual, mas quando a pessoa, o importunador, utiliza-se de uma posição de hierarquia. Então, o assédio sexual, ele acontece no ambiente de trabalho. Quando o chefe, quando o gerente, quando o superior hierárquico tenta, de alguma forma, intimidar a vítima para obter favores sexuais. Esse é o assédio sexual. Agora eu entendi, eu tinha dúvida. Agora já ficou claro. Nossa, muito claro a explicação. A pena do assédio sexual, ela é de 1 a 2 anos. Né? Ela é um pouco menor que o da importunação, mas também é tipificado no nosso Código Penal. E é uma forma também de trazer punição para quem pratica isso dentro do ambiente corporativo, né? A pessoa está lá para trabalhar, independente da mulher ou o homem que está lá para trabalhar e é assediado dessa forma, tira a liberdade da pessoa, tira, às vezes, até o direito de trabalhar, porque a pessoa fica tão desesperada, com tanto medo, que ou pede demissão, ou adoece e é afastada, né, doutora? E tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, que é importante a gente falar aqui um pouco também, eles têm consequências muito graves, né, na intimidade da vítima, né, da pessoa. Então, ela pode desenvolver aí outras síndromes e outros distúrbios em razão daquela pressão que ela está sofrendo ali. Então, a diferença é que o assédio sexual, ele objetiva um favorecimento sexual. Dar uma carona e forçar a pessoa a entrar num motel, por exemplo, né? Convidar para sair com a promessa de garantir uma promoção. Assédio sexual. E o assédio moral, né? O assédio moral, ele já está voltado com aquela conduta que é habitual, que é direcionada e que tem por objetivo constranger a vítima, constranger o empregado aí. Ou para forçar com que ele saia do emprego, com que ele peça uma demissão, né? Então, o assédio moral tem essa conotação, essa estrutura também dentro do ambiente laboral, mas com esse objetivo, né? De constranger, de fazer com que ele peça demissão, de diminuir também um pouco a competência da pessoa, né? De conteúdo vexatório, né? Para humilhar. Então, condutas como, por exemplo, isolar o subordinado numa sala
fechada como essa aqui, sem função nenhuma. Isso é assédio moral. Entendi. Né? Ou então é também não deixar ter acesso às coisas que as outras pessoas têm acesso normalmente também, seria, doutora? Seria também considerado assédio moral. Aí você me pergunta assim, mas e se o chefe tá ali gritando, xingando? Se isso acontece de forma habitual, de forma reiterada e direcionada a uma pessoa, é considerado assédio moral. Mas, por exemplo, a gente vive num ambiente e em um mundo corporativo, com metas a cumprir, com tarefas previamente determinadas. Sim. Então, quando o chefe, né, por exemplo, o coordenador de equipe, o gerente, ele exige o cumprimento de uma meta alcançável, não é assédio moral. Quando, por exemplo, naqueles primeiros 10 dias do mês, que normalmente a empresa precisa bater meta, né? Precisa ter um desempenho mais específico e mais dedicado, às vezes, do subordinado, se isso é pedido de uma forma, às vezes, como é que eu vou dizer, um pouco mais ríspida, mas que não seja habitual, não é considerado assédio moral. E também tá pedindo, por exemplo, para a equipe toda, força, gente, vamos lá, eu tenho 10 dias para bater essa meta, me ajuda a bater essa meta. Exatamente, isso não é assédio moral. Agora, se isso for direcionado para uma pessoa só, se isso for com muita rispidez, com muita grosseria, se isso acontecer durante todo mês, por exemplo, já pode ser configurado, né, considerado o assédio moral. Entendi. Ô, doutor, e vamos lá. Assédio sexual. Tem uma mulher na rua, um homem na rua, aí uma pessoa dá aquela famosa, não sei se fala hoje cantada, que eu tô mais velho, não sei se a palavra é essa, deve ter outra palavra, né? Mas a pessoa vai, sei lá, passa a mão na pessoa. O que a pessoa tem que fazer? Então, é muito importante, né, identificar, porque por mais que nós tenhamos alcançado, e eu aqui junto com a Ione, uma independência e uma força maior, estou dizendo nós mulheres, esses tipos de atitudes ainda nos deixam paralisadas. Verdade. A gente é tão pega de surpresa que às vezes a mulher ela paralisa e ela não sabe o que fazer. Então, é muito importante que a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, grave a fisionomia, as características do importunador, né? A roupa que ele está usando, se está com boné, se tem alguma tatuagem mais explícita que o identifique, e procurar a polícia imediatamente. Se tiver com um grupo de amigos, que esses amigos também se façam presente ali para dar força para aquela vítima e o acompanhem numa festa de rua, por exemplo, imediatamente para procurar um policial. Entendi. Porque ali já se consegue identificar e os policiais já saem em busca daquele importunador. Então, por mais que a gente tenda a paralisar, porque a gente é pego de surpresa, a nossa proatividade de procurar identificar aquela pessoa, né, que causou essa importunação fisicamente é muito importante e procurar a polícia rápido, né? Imediatamente. E aí, no caso, assim, aí chamou a polícia, vai levar a pessoa para a delegacia e tal. O que acontece depois? Então, todos os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, os crimes sexuais também, eles são de ação penal pública condicionada à representação. Então, você pode me perguntar assim, a outra pessoa pode denunciar? Denunciar até pode, mas o processo só vai ter sequência se a própria vítima fizer essa representação. Entendi. Então, às vezes, chega lá na delegacia e, não, eu estava de cabeça quente também, eu me equivoquei, isso não aconteceu, não. Então, a polícia, o Estado não vai ter como prosseguir na investigação. Então, é ação penal pública, porque o Estado é que vai promover essa investigação, mas ela é condicionada, então, aí à representação. Então, precisa da palavra da vítima e que ela dê realmente Nesse sequência. caso, desse exemplo que você disse, morreria ali, acabaria ali. Se ela não quiser representar, Em caso ela assume e fala assim, foi bem identificado e ela fala assim, foi essa pessoa aqui e eu quero que essa pessoa seja, que a minha posição seja retratada e ela seja punida. Como é que funciona aí, depois? Então, aí a própria Polícia Civil vai abrir o inquérito,
vai investigar, coletar, se tiver testemunha, né? A oitiva dessas testemunhas, e isso vai posteriormente. A Polícia Civil, ela investiga, o Ministério Público, o órgão do Ministério Público é o órgão que efetivamente dá sequência, é o autor da ação penal, né? Então ele dá sequência ao processo e o juiz é que vai condenar ou não lá na frente, né? Então é uma sequência de atos. A investigação precisa ser bem feita e bem instruída pela Polícia Civil. Posteriormente, o Ministério Público, entendendo que houve efetivamente a prática de crime ali, ele vai denunciar essa pessoa, né? Esse autor do crime, e ele vai responder a processo judicial, culminando ao final com uma condenação. Nosso tempo está quase acabando, porque Já? muito rápido. Mas antes de finalizar, eu queria voltar. Nós falamos no mundo, na sociedade civil. Trazendo isso para dentro da empresa, doutora, foi identificado, formalizou, né, a queixa lá na delegacia, enfim. Aí, esse superior dessa pessoa, como é que é o procedimento depois? Bom, vamos pensar o seguinte, dentro de um ambiente corporativo, pode ser um pouco mais difícil se comprovar a prática do crime. Então, fica um alerta aí, é muito importante que todos os meios tecnológicos sejam realmente utilizados para a prova desse crime, né? Desse assédio sexual, WhatsApp, por exemplo. e-mail, WhatsApp, o assédio sexual, ele muitas vezes ele é sutil, ele é velado, são olhares. Por isso que fala, você me entendeu? Você não me entendeu bem. São olhares, são gestos. E aí, por exemplo, pedir o acesso à câmera, né, do ambiente corporativo, coletar essas mensagens de WhatsApp, esses e-mails. É muito importante, né? Já existem hoje tecnologias que fazem com que se consiga burlar uma conversa de WhatsApp, por exemplo. Então, para aquilo ali servir como prova processual, é importante que se leve no cartório, que o cartório lavre um documento chamado ata notarial, porque aí o escrivão ele vai ler a mensagem do jeito que foi colocada, ele vai ouvir o áudio do jeito que foi colocado e vai transcrever aquilo num documento que tem fé pública, né? Então é uma prova mais, não vou dizer convincente, mas mais contundente, digamos assim. Então, o assédio sexual, mesmo que aconteça uma vez só, uma piscada de olho, de uma forma mais contundente, né? Um passar a língua nos lábios, ou vamos ali comigo que eu te promovo, isso, mesmo que a vítima não ceda ao favor, que ela não conceda o favor sexual, o crime está ali tipificado. A pessoa praticou, mesmo que a outra não tenha sido não tenha cedido. Realizado. Colegas, né? A gente sabe que emprego às vezes está muito difícil, e aí o colega presenciou, mas não quer depor, porque o emprego dele tem risco, né? Então a gente tem que pensar aí e se fosse comigo? E se fosse comigo? Como que eu me sentiria sozinha, sem o apoio dos meus colegas? Então, por mais difícil que seja, é importante, a gente já falou sobre isso aqui, né? O se colocar no lugar do outro, ter empatia, o vivenciar, né, aquela questão para que a punição efetivamente venha. Aí a punição para o agressor, ela pode... É muito importante, mesmo que o tempo ele já está quase acabando mesmo, mas é importante eu falar uma questão aqui, que desde setembro de 2022 foi publicada uma lei, deixa eu pegar o número aqui, gente, que saber o número de lei de cor é difícil. Possível, né? 14.457 de 2022, que instituiu um programa chamado Programa Emprega Mais Mulheres. O objetivo do programa é tornar o mercado de trabalho mais inclusivo, mais seguro e mais igualitário, né? Então, a partir dessa lei, as empresas passaram em 180 dias depois, serem obrigadas a instituir medidas de prevenção e proteção ao assédio também. Então, vocês já ouviram falar da CIPA? CIPA é Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Em dezembro de 2022 passou a ser Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Combate ao Assédio. Que bacana. Tá? Então agora as empresas, né, de março de 2023 para cá, são obrigadas a manter medidas de prevenção e de combate ao assédio dentro do ambiente laboral. Já é mais uma ação, né? É mais um meio de... Porque, na verdade, gente,
Conhecimento, eu sempre falo isso, conhecimento e informação é o que salva vidas. Com Sem certeza. dúvida. Né? Com Então, certeza. a pessoa sabendo que aquela situação configura um crime, ela vai se sentir estimulada, sabendo que ela tem ali um canal de denúncia dentro da empresa para poder denunciar o que está acontecendo e que ela vai ser acolhida, que ela vai ser ouvida, que a palavra dela vai ter valoração, ela se sente mais segura. Com certeza. E a tendência é que a longo prazo esses importunadores, esses assediadores deixem de praticar esses atos. Entendi. Isso mesmo, doutora. Sensacional, sensacional. Obrigada mais uma vez por trazer tanta informação importante para o nosso dia a dia. E vou até me arriscar aqui, uma palavra hoje que salva a vida. Exatamente. Porque Sem nós dúvida. temos que ser solidários e empáticos com essa situação. E não estou falando só de mulheres, não, porque hoje em dia também muitos homens estão sendo, desculpa o termo, encurralados num assédio. Sim. E a gente pensa, na maioria das vezes, que era só mulher, e não é. E não Os é. homens também estão sendo. Então, que a gente seja mais humano, que o nosso ambiente de trabalho seja mais acolhedor. E que a gente acredite efetivamente na justiça, Sem porque a dúvida. gente, se a vítima se Precisa, cala, né? É isso aí. não tem como fazer nada. Então a vítima Verdade. precisa, a pessoa precisa denunciar, precisa ir adiante e acreditar no sistema de justiça que vai vir a punição adequada pro criminoso ali, porque é um criminoso. Com certeza. Doutora, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, uma participação maravilhosa. Muito rica pra gente aqui. Obrigada a Verdade. vocês pela oportunidade. A gente está à disposição aí para voltar em breve. Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho você vai